Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui novamente para compartilhar conhecimentos sobre contação de histórias. Sim, eu sou a professora Jussara Ferreira, sou contadora de histórias aqui no curso da Rede Pedagógica de Contação de Histórias. E hoje nós vamos estar falando sobre as tecnologias, as inovações que a contação de história também sofreu aí com este boom de tecnologia, de internet. Será que dá para aliar as tecnologias com a contação de histórias? Então a gente vai estar vendo um pouquinho sobre este tema. E eu vou trazer várias sugestões de livro, de literatura também relacionada a este tema. Então vamos estar falando um pouquinho desta arte, da narração, a arte da palavra e a importância dela também na educação para as crianças. A gente sabe o quanto ela é importante para estar desenvolvendo a imaginação, a criatividade, a ludicidade, a escrita, várias linguagens. Então a gente sabe toda essa importância que a contação de história tem para o desenvolvimento da criança. E eu vou trazer também um pouquinho da palavra de Paulo Freire sobre essa importância. É por meio da escuta de histórias que vamos compreendendo, participando e nos reconhecendo em mundos diversos, ampliando a percepção de quem somos, de onde estamos e como vivemos, além de desenvolver habilidades como a criatividade e a imaginação. Então a contação de histórias tem que estar presente na nossa sala de aula com as nossas crianças. Mas antes dessa contação de história, lá mais tempos atrás, era só a fala, a palavra, era a narrativa. Então era por meio dessa contação através da fala mesmo, da palavra. Então depois foi isso mudando, foi trazendo para a sala de aula objetos, e quando chegou então a televisão, os PowerPoint, as mídias, foi tendo várias alterações. Aqui então eu trouxe essa imagem, que mostra ali os seus avós, um avô contando para as crianças sentadas, bem tranquilas, escutando aquela história da vida talvez do seu avô, ou histórias de mitos, lendas, que as crianças ficam muito interessadas naquela tranquilidade. E já na segunda figura, então, toda essa tecnologia que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, principalmente agora, que estamos nesse momento de pandemia, que muitas tecnologias estão aparecendo ainda, aplicativos e vídeos, tudo a gente vai estar vendo aí daqui um pouquinho. Então, só para a gente iniciar, com o passar do tempo, muitas inovações vieram para auxiliar, principalmente no espaço escolar, como eu falei, Com as tecnologias vem um conjunto de instrumentos midiáticos que podem ser aparelhos musicais, podem ajudar, a música é muito importante na contação de história. A televisão também, dá para estar usando a televisão para contar histórias, filmes e animações, o computador, celular, principalmente agora, como ele está nos ajudando, A internet, então, nem se fala, as redes sociais para estar publicando esses vídeos, aplicativos, Então é muita coisa que dá para a gente estar atrelando aí a contação de história. E no contexto escolar, a contação de história, com a pandemia do coronavírus, então nós tivemos que nos reinventar. E a contação de história é uma ferramenta muito poderosa, ela nos ajuda na didática, na sequência didática, como a abertura de um tema, porque a criança gosta, ela fica prestando atenção. Então, quanto mais recursos você usar, mais a forma para você captar a atenção dela, melhor, E também, nesse momento que a gente está vivendo agora, foi o distanciamento social e através dos vídeos da contação de história, os vídeos de atividade, o professor e as famílias mantiveram um vínculo. Ainda bem que nós tivemos essas mídias, essas tecnologias para nos auxiliar, para mantermos contato. Imagina se não tivesse, como é que ia ser,
ia ser bem isolado. Então, os professores também tiveram que se atualizar, se adequar, por exemplo, melhorar a sua internet, né, ficar mais potente, porque tem professores que fazem aulas online pelo vários aplicativos, né, Google Meet, Zoom, tem professores que precisam da internet para estar mandando vídeos, melhorar no seu celular, porque também esses vídeos, a carga, a memória precisa estar bem vazia para estar editando esses vídeos. Então, muitas mudanças sofremos agora, principalmente nessa época de pandemia. E as mídias e tecnologias vieram nos auxiliar, mas também o professor também teve que investir, né, do seu bolso. E a contação de história, que antes era contada presencialmente, lá na nossa sala de aula, então passou a ser via WhatsApp, via redes sociais, Facebook, plataformas de conversas online e por lives, né? Várias formas. Instagram, então, que antes não era tão usado, passou a todo mundo ter Instagram. E as pessoas estão todas conectadas, né? Tanto os pais, a família, como as crianças. Claro que tem crianças que ainda não têm, então ainda é um assunto a se conversar, né? Mas as tecnologias contribuíram, então, para essa produção desses vídeos mais atrativos, com fundo animados, e entra personagem e sai. Não fica só mais a professora ali contando a história com os seus personagens. Então, tem vários objetos que a gente pode estar usando aí para auxiliar, vários aplicativos, né? Várias formas que eu vou mostrar algumas aqui. Por exemplo, né? Eu estou aqui nesse fundo verde aqui de propósito, que é o chroma key, né? Que antes o pessoal nem conhecia há 8 meses atrás, né? Antes de começar a pandemia, mas agora todo mundo conhece, né? Quem não conhece é porque não quis, talvez não gosta de estar usando essas tecnologias. Também a gente tem que respeitar, cada um tem o seu gosto e tem a sua forma de dar aula. Mas para quem não conhece, então eu tirei aqui do dicionário, né? O que é o chroma key? É um processo eletrônico para montar sobre uma imagem obtida separadamente determinadas partes de uma imagem, captada por outra câmera, produzindo-se e gerando um efeito visual de primeiro e segundo plano. Então, por exemplo, ali na primeira imagem, né, eu contei a história aqui com o fundo verde e os objetos aqui e tal, só que é bom lembrar também que não pode ter nada verde, porque daí ele fica transparente, fica invisível como fundo. Por exemplo, ali naquela história, eu fiz a bruxinha, a roupa dela verde, mas depois quando eu fui passar pro chroma key, ela ficou transparente, então eu tive que refazer e fiz ela com a roupinha marrom. E ali o fundo, ó. Mas aí também, pra gente baixar os fundos, né, às vezes tem aqueles fundo animados, né, que aí já tem música, tem movimento, então pesa bastante no celular, tem que estar atualizando o celular, e às vezes você vai salvar, depende do aplicativo, também não salva. Então é toda uma gama de estudo para estar fazendo esses vídeos de contação de histórias ficarem bons, né? Então ali, né, na primeira imagem eu estou contando a história no vídeo, porque são vídeos, mas aqui eu coloquei como imagem. E depois no segundo, então, tá só o fundo. Depois a gente faz ali, ó, aplica no chroma key. Aqui eu usei o KineMaster, né, que é um aplicativo também bem conhecido, usado por a maioria das professoras. Eu até vi outros, mas esse é bom, que é gratuito e é bem fácil de mexer. Só que tem aqueles probleminhas, às vezes você vai salvar, não salva, né, gente, sabe que não é nada fácil, a gente tem que estar aprendendo, fazendo videoaulas para aprender a mexer, para aprender a baixar. Então tudo vai tempo, vai esforço do professor para estar melhorando então essa contação de história, né? Então ali naquela imagem eu já estou no fundo da bruxinha ali, que é a história da bruxinha medrosa. E ali na outra, então, é um fundo animado, que as borboletas se mexem, os passarinhos, e também feito no KineMaster.
Então, como eu falei, tem vários aplicativos, né, que mostram um pouquinho como mexer no KineMaster, para quem não conhece. Aí ali você vai aplica o fundo, depois você aplica o seu vídeo e você vai botando imagens se você quiser, você bota letras, números, músicas e várias camadas de vídeos e vai mexendo, né? Ali eu deixei 2 imagens para você ver, para vocês verem como que a gente vai editando. Para quem não conhece, mas tem gente aí que já tá fera, né? Já tá profissional, né? E é muito legal também, porque a gente vai evoluindo com as tecnologias. Mas tem alguns cuidados também que nós temos que ter, né? Porque às vezes fica muito exagerado. Por exemplo, ó, coloquei ali no item 1, vídeos muito carregados, dispersam o foco da narrativa. Às vezes, se você está contando uma história aqui, falando com os personagens, e vem um dragão, e as flores começam a se mexer, parece que está dando vendaval. Então a criança, ela está olhando aqui, ela já perde o foco, ela já perdeu aquilo que você estava falando. Então tem que ter cuidado com isso também, porque se o nosso foco é a criança conhecer a história, tem objetivos ali com aquela história, está desenvolvendo o gosto pela leitura, está conhecendo o livro, o autor, quem ilustrou. Então aí também você deve fazer para ficar um clima agradável, um fundo bonito, com leveza, né? E ter esse cuidado, esse olhar sensível então também. E lembrar de citar o nome do autor e do ilustrador da história, gente, é muito importante. Eu vejo muitos vídeos que a pessoa só começa e fala só o nome da história e não fala o autor. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir porque é muito importante, porque o autor também quer ser conhecido, ele também quer vender, ele também precisa sobreviver, né? E ele com certeza, mesmo se ele já foi se for um autor bem conhecido, ele quer ser lembrado e já passou muitos trabalhos para chegar até ali, não é mesmo? E também mostrar a capa do livro. Se você está contando história às vezes no vídeo, você não precisa estar mostrando todo o conteúdo, porque daí por que a pessoa vai se interessar a comprar, né? Se você mostrar todo ali. Aí claro, se for um livro que já está há muitos anos no mercado, que muitas pessoas já conhecem, então é diferente. E às vezes você pede autorização também para o autor, eles liberam tranquilamente. Então é alguns cuidados e principalmente, né, falar calmo no vídeo, porque às vezes o áudio não fica muito bom para a criança entender, escutar a história calmamente, como você está falando, e não ter essa poluição, nem visual e nem no áudio, né? Nem no som. Então, alguns cuidados aí que eu estou falando para vocês com essa mídia, com essas informações, com essas tecnologias na contação de histórias. Eu também trago aqui Nelly Novaes Coelho, né, que ela já em 2000, ela já tinha essa preocupação com tantas informações, com a mídia e com esse boom, né, de mídias e de visual. Então, olha só, no momento caótico que vivemos, isso em 2000, tá? Nós já estamos em 2020, né? A imagem já se tornou a ordem e desordem absoluta do mundo. Todos nós, crianças ou adultos, vivemos comandados pela avalanche de imagens desordenadas, fragmentadas, a mais das vezes sem sentido, que os poderosos meios de comunicação metem pelos olhos adentro. Aqui ela está falando do meio de comunicação. Mas agora também redes sociais, né, plataformas, Então a gente tem que ter esse cuidado para não ser esse metem olhos adentro, como ela falou, que a gente está enviando qualquer coisa aí para os nossos alunos só para preencher o horário, né? Então fazer uma história bem significativa, que a criança vá internalizar aquilo ali, ela vai se colocar no lugar, talvez ela vai resolver conflitos que ela está vivendo e vai se situar naquela história. Então é muito importante a história na vida das crianças. Então a gente ter esse cuidado mesmo com essas tecnologias, também, né, com essas tecnologias. E aqui algumas sugestões, então, tem
a sugestão de aplicativos, né? Esse aí que eu já dei, mas também oportunizar a criança criar suas histórias e seus vídeos. Porque a criança, ela tem um potencial muito grande. E hoje em dia elas estão direto, né? Elas já nasceram com o celular, com o computador. Nossas crianças estão muito à frente, à nossa frente. Então você oferece atividade com a história, com o vídeo, mas depois você oportuniza a criança também a criar. Você vai ver que ela vai criar, ela vai editar vídeo, ela vai colocar figuras, objetos, ela vai fazer, claro, isso criança já do ensino fundamental, né? Não do ensino infantil. Aí já é outra situação. Mas deixar a criança criar também suas histórias e seus vídeos. É muito legal essa sugestão também. Leituras atualizadas com olhares dúbios ao excesso das tecnologias. Como eu já falei antes, né? Atualizar, tá sempre buscando novas leituras. Agora, principalmente com a pandemia, deve sair muita coisa nova aí e a gente tem que estar se atualizando também. Reforçar o afeto, o amor e o lado humano das histórias. Mesmo que a gente não está em contato com a criança, mas reforçar aquele carinho, que a gente está distante, mas a gente se importa com ela, tudo que está acontecendo, e trazer essas histórias que têm esse vínculo afetivo também para as crianças. É muito importante para a gente estar formando aí uma sociedade mais humana, com mais amor, não é mesmo? E o professor contador de história deve ser um pesquisador, né? Muito importante o professor também estar sempre lendo, se atualizando, buscando novas histórias. Tem sempre muitas histórias novas saindo aí no mercado. E claro, as antigas também, né? Tem muitas histórias antigas que a gente não conhece ou que a gente não mostrou ainda para os nossos alunos. Aqui também trago o Sato 2012. Se você não for um bom leitor, dificilmente será um bom narrador. Contar histórias não é um privilégio de poucos, e sim uma tarefa acessível a quem se dispõe a desenvolvê-la. Afinal, a prática ainda é o caminho mais seguro. Olha só quanta coisa bonita ela trouxe nessa frase. Eu admiro muito ela porque ela traz essa forma que eu gosto de trabalhar. A história como um meio, como um norte para a criança estar trabalhando vários conteúdos, interdisciplinariedade e o professor sempre como um pesquisador, como eu falei. E olha só, contar história não é um privilégio de poucos, é sim uma tarefa acessível que dispõe desenvolvê-la. Então você vai praticando, você vai melhorando dia a dia. No primeiro dia talvez o vídeo não saia muito bom, mas depois você vai tirando uns detalhezinhos aqui, outro ali e vai melhorando dia a dia, né? Afinal, a prática é o caminho mais seguro. Gostei muito e quis trazer também essa frase aí para vocês. Se vocês gravaram os vídeos, não ficaram muito bons, já querem desistir, meu Deus, e já preferem pegar lá do YouTube de outra pessoa, não, você é o professor da sua criança. A criança quer ver você contando a história. Mesmo que não for igual aquela que conta lá no YouTube, mesmo não for igual a professora Jussara, que eu também estou sempre aprendendo, mesmo que não fique igual lá do nosso curso a história, mas fica do seu jeito. A sua criança conhece você e está morrendo de saudade. E espero que daqui um pouquinho a gente já volte a se encontrar, não é mesmo? Então, algumas sugestões aqui de livros infantis que trazem também não só a tecnologia como ajudando a contação de história, mas também uma reflexão sobre as crianças que estão ficando muito tempo no computador, muito tempo na TV, nas redes sociais. Então, alguns questionamentos para a gente estar pensando, estar conversando com as crianças e com as famílias e nós mesmos estarmos nos refletindo sobre esses pontos aí desse boom de informação de tecnologia. É do William Brema, né, que é Você Não Vem Brincar, que é muito legal. Então esse menino que vive ali no notebook, ele vai para a TV e ele não quer brincar com seus familiares, seus amigos, né, ele quer ficar só ali
Então é uma sugestão bem legal com esse tema. Socorro, mamãe caiu no celular. Também é muito legal, divertida também, para nós também estarmos policiando, se a gente não fica muito no celular, né, gente? Eu sei que a gente está envolvida porque é clientes, é amigos, é famílias, e aí como a gente não está tendo esse contato, a gente fica muito nas redes sociais, mas também temos que ter um ladinho aí de cuidado com as nossas crianças também, um lado do contato mesmo, do convívio, do afeto. E também A Menina da Cabeça Quadrada, da Emília Nunes, né? Não estou enxergando muito bem aqui, não estou com óculos. E Uma Ilha a 1000 Milhas Daqui, do Jonas Ribeiro, também é muito legal, ilustrada pelo Victor Tavares, que o menino também se distancia dos avós, que antes eram os avós que contavam histórias, mas eu vou estar contando algumas dessas histórias para vocês lá na live e vocês vão ficar conhecendo, tá? A minha sugestão, então, a minha fala seria sobre isso, sobre essas tecnologias, esses aplicativos, tem vários aí na internet, é só você colocar aplicativos para editar vídeos, sugestões de contação de histórias com vídeo, até professoras que já aprenderam agora na pandemia, estão ensinando os colegas lá com vídeos no YouTube. Então é muito legal isso aí, né? O professor sempre como um pesquisador e sempre se inovando também para contar histórias. Tá bom, gente? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, tenha contribuído para essa nossa 4ª semana da Rede Pedagógica. Beijos e até mais. Tchau!